João capítulo 15, a partir do versículo 1. Eu podia não ler o texto para gastar um pouco mais de tempo compartilhando sobre o que eu meditei, mas eu prefiro ler o texto porque o texto da palavra ele é vivo, o Espírito Santo vivifica a palavra. E enquanto a gente lê também, Deus vai falando ao seu coração, vai relembrando algumas coisas, vai respondendo algumas coisas. Amém? Antes de ler, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento, um momento especial da nossa reunião em que a gente também pode aprender aos seus pés. A gente pode abrir, Deus, não apenas o nosso ouvido, mas o nosso coração para receber de Jesus. E Jesus é esse Senhor vivo e poderoso que deixou esse livro precioso, maravilhoso, esse livro do seu amor, fruto do seu amor, amor pelas vidas e de pessoas que também te amaram. E esse livro, ele é vivificado pelo teu Espírito. E então, quando nós lemos a tua palavra, Senhor, nós somos enriquecidos, somos abençoados. O Senhor nos alimenta, o Senhor nos inspira, o Senhor nos cura, o Senhor nos liberta, o Senhor nos santifica. A tua palavra ela é maravilhosa, Senhor, e eu te louvo e te agradeço por isso. Sempre o Senhor está renovando e a gente tem essa alegria e privilégio de podê-la abri-la, Senhor, quando a gente quer, porque a gente tem essa liberdade, Senhor, como teus filhos e como nação. Pai, muito obrigado, que o teu Espírito, ó Deus, fale por essa reflexão em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. João capítulo 15 diz assim: Jesus disse, versículo 1, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador ou o agricultor. Todos os ramos que não dão uvas ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos, por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e Ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi, para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto: amem uns aos outros. Jesus é maravilhoso. Eu não lembro de ter compartilhado esse texto com os irmãos, mas é um texto muito conhecido. É uma alegoria.
E nessa alegoria, Jesus faz questão de falar de coisas, de assuntos com os discípulos que são muito interessantes. Se você ler com calma em casa esses 17 versículos e começar a ler cada versículo, meditar, orar e anotar, Deus vai falar muitas coisas ao seu coração. Mas você vai ver ali Jesus falando sobre amizade, sobre amor, sobre fidelidade, sobre fruto, sobre glória, a glória do Pai. Vai ver Jesus falando sobre a alegria dele na nossa vida, sobre trabalhar, produzir, sobre perseverar, sobre permanecer nele. E Jesus fala sobre as recompensas de quem anda com ele. E há algo aqui que é primordial, onde todas essas palavras se encaixam, que na verdade é o assunto de Jesus nessa passagem, que é a intimidade de Jesus com seus discípulos. Quando Jesus escolhe essa alegoria, ele queria deixar uma imagem impressa no coração dos discípulos. Vocês estão em mim e eu estou em vocês. Nós precisamos caminhar numa relação profunda de intimidade. Vocês dependem completamente de mim. E eu me alegro em cuidar de cada um de vocês. E aí então a gente tem assim, olhando para essa passagem, o entendimento de que esse chamado, esse ensinamento de Jesus acerca da intimidade nossa com Ele, na verdade, é algo extremamente prazeroso e que traz grandes recompensas para a nossa vida. Isso é o que Deus quer que a gente entenda. E aí Ele começa trabalhando, tentando mostrar como recompensa para mim e para você dessa relação de intimidade. Ele começa dizendo o seguinte, que quando a gente está nele, quando a gente está tão nele quanto um ramo está conectado numa videira, a nossa identidade, quem nós somos, está completamente estabelecida e está completamente firmada, porque nós estamos nele. E aí Jesus diz no versículo 1, eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Talvez você fale, mas por que ele falou isso? Eu sou a videira verdadeira. Porque para os discípulos que foram criados numa cultura judaica, dentro de um império que dominava eles, que era o Império Romano, dentro de uma história dos hebreus, de uma história toda desenvolvida pelo povo de Israel, eles tinham o entendimento de que a videira era Israel. Porque de certa forma Deus chamou Abraão para que ele fosse pai de uma multidão, para que uma família e uma nação fosse constituída, e que Israel fosse realmente como uma videira, levando vida, saúde, cura para as nações. Mas Israel muitas vezes falhou. Inúmeras vezes o povo de Israel falhou. Abandonou Deus e seguiu outros deuses. E aí chega Jesus ali no meio daquele pessoal e dos próprios discípulos dele e diz assim, gente, eu sou a videira verdadeira. Sou eu. Não é a religião de vocês, não é a cultura de vocês, não é a história de vocês, não é a videira verdadeira, não é Moisés, não é a lei. Eu, Jesus, sou a videira verdadeira. Eu sou a pessoa que pode dar vida para vocês. E aí no versículo 5, não sei se você manteve a sua Bíblia aberta, mas mantenha se puder, você vai ver Jesus repetir, reforçar. Ele fala, Jesus disse, eu sou a videira. Ele não usa de novo, né, a expressão ali, acho que verdadeira em algumas traduções não, mas ele diz assim, e vocês são os ramos. Jesus reforça novamente quem ele era, e ele acrescenta aqui a questão do que eu comentei da conexão, da intimidade de quem nós somos. E quando ele diz que nós somos os ramos, é uma forma alegórica de dizer o seguinte, que nós somos aqueles que estamos ligados espiritualmente com ele. Jesus estava dizendo, vocês são os filhos de Deus, vocês são os meus discípulos, vocês são esses ramos que estão conectados em mim. Vocês são os meus amigos.
Vocês estão conectados comigo através do Espírito. E porque vocês estão comigo, vocês têm vida. E porque vocês estão comigo e eu sou a videira verdadeira, vocês têm vida, vocês têm estabilidade, vocês podem crescer e vocês podem dar muitos frutos. Gente, isso é maravilhoso. Mas assim, algo importante, Jesus sabe que os ramos, porque é uma alegoria, os ramos que somos nós, ele sabe que nós podemos vacilar. Ele sabe que mesmo que a gente não queira vacilar, muitas vezes o inimigo vai pôr situações para nos fazer vacilar. E por saber isso, no versículo 4, ele diz assim: gente, vocês precisam continuar comigo. Óbvio, o ramo, o galho de uma árvore não tem vontade própria. Mas Jesus está usando uma alegoria para nos ensinar. E aí, nessa conversa, ele deixa claro: olha, vocês são ramos vivos. Vocês são ramos que têm consciência, que se assemelham a mim, que estão recebendo da minha natureza, mas vocês são livres. Cuidado, continuem unidos comigo, porque eu continuarei unido com vocês. E aí no versículo 6 ele diz assim: olha, quem não ficar unido comigo vai ser jogado fora, vai secar. Será como ramos secos que são juntados, jogados no fogo, onde são queimados. E Jesus faz esse alerta porque Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um filho exemplar. E Ele queria que nós permanecêssemos com Ele. Ele quer. Jesus quer que a nossa relação com Ele seja indissolúvel, não quebrável. Ele quer intimidade com a gente em todo o tempo. E Ele usa então essa figura da árvore para dizer: gente, vocês estão entendendo o que acontece quando um galho se desconecta do tronco da árvore, né? Ele morre. Então assim, permaneçam em mim, permaneçam em mim. E como a Edileuza falou aqui cantando, quem tem noção, consciência, convicção de que é filho de Deus, que ama isso, que entende isso como a coisa mais importante da vida, essa pessoa desfruta desse privilégio. Se os nossos pais humanos têm prazer em nos alegrar, em nos abençoar, em nos proteger, em nos prover, em nos fazer crescer, quanto mais o nosso Pai Celestial. Então o nosso Pai Celestial, quando a gente percebe isso e é grato por esse grande milagre, que é o milagre da salvação, e a gente, por escolha, continua ligado, conectado, e não deixa que nada atrapalhe isso, nenhuma circunstância. E ninguém, nem o próprio diabo atrapalhe isso. O que acontece? Por estar conectado com Jesus, a gente vai receber de tudo que Jesus tem, de tudo que Jesus é. Não vai nos faltar alegria, não vai nos faltar força, não vai nos faltar orientação, não vai nos faltar ousadia, não vai nos faltar liberdade, não vai nos faltar paz, não vai nos faltar unção, não vai nos faltar nada, porque o Espírito Santo habita na gente. Todos os frutos, todas as qualidades, as qualificações que Cristo tem, estão no Espírito dele, e o Espírito dele habita em mim e habita em você. Então, se eu entendo a minha identidade, se eu permaneço unido com Jesus, Jesus diz que permanece unido com a gente, e ele fala que o que acontece? Nós vamos frutificar, nós vamos crescer, nós vamos andar no propósito de Deus, nossa vida não vai estagnar, nós não vamos retroceder. Isso é muito importante. Será que a gente tem clareza da nossa posição em Cristo, da nossa filiação com Deus, da nossa amizade com Jesus, do fato de que nós somos discípulos, estudantes, aprendizes de Jesus? Jesus anda com a gente anda com Jesus e Ele vai nos ensinando. Será que isso está bem claro para a gente? Se isso é claro, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, um dos sinais de quem tem clareza sobre isso,
é que essa pessoa, ela quer continuar vivendo na presença de Jesus e quer continuar vivendo conectado na videira. E a videira é uma expressão também da igreja. Isso é muito importante. Jesus falou, eu sou a videira e vocês são os ramos. Parece que é só uma coisa entre Jesus e a gente. Não, mas quem são os ramos? Os ramos são os membros do corpo de Cristo. Os ramos são os filhos, como a gente já falou. Então os filhos precisam caminhar junto. E juntos, todos nós conectados com o cabeça que é Cristo. E aí a gente vai se amar cada vez mais. Amar é muito mais profundo do que gostar. Amar é compromisso. Amar é compromisso pela vida. Amar é compromisso até a morte. Amar é compromisso pós-morte, vida eterna. Se há alguma coisa que a gente vai vivenciar na eternidade, vai ser o quê? Uma experiência de estar se amando, servindo um ao outro, cuidando um do outro, reconhecendo um outro, sendo abençoado e abençoando uns aos outros. Então, não permita que nada, nem ninguém, e nem você mesmo, tome cuidado com a sua identidade. Tome cuidado com a sua identidade. Os irmãos têm a identidade, o RG, né? Vocês sabem, hoje é muito mais rápido as coisas, as informações. Se você perder um documento, qual a primeira coisa que você tem que fazer? Boletim de quê? De ocorrência. Se você perder uma identidade, eu for lá fazer um assalto no banco e deixar a sua identidade, já criei um problema grave para você. Mesmo que você não tenha feito. Não deixe que ninguém roube a sua posição em Cristo, a sua identidade em Cristo, porque se você permitir isso, você pode responder. Até por ações de terceiros, estou falando no sentido espiritual, ação do próprio inimigo, que vai te condenar e te culpar de coisas que você não necessariamente tenha realizado. Cuide da sua identidade. A identidade é uma coisa básica, fundamental. Sem ela, a gente perde o significado, perde o propósito, a gente não consegue dizer para as pessoas e provar para as pessoas quem nós somos. Você é ramo, você é filho, você é amigo, você é discípulo, amém? Isso é um privilégio, irmãos, isso é um privilégio. Nasceu de novo? Nasceu de novo. Você é um filho e jamais alguém pode tirar isso. Essa realidade de você, mas por falta de entendimento a gente pode sofrer ou não viver o propósito de Deus. Jesus queria, gente, acorda, vocês estão em mim, eu estou em vocês, vocês vão longe. E uma coisa importante que Jesus coloca aqui também, e eu estava pensando que é como se fosse assim, algo para nos motivar, nos inspirar e dizer, olha, se vocês estiverem ligados comigo em intimidade, vocês podem revelar a natureza gloriosa do Pai. Vocês podem dar frutos. Vocês podem porque vocês têm a minha natureza. Aí é só uma questão de a gente abrir o coração, de a gente abrir o nosso espírito para Deus, de a gente se dispor para Deus. Irmãos, Deus não empurra ninguém. Você quer ver a natureza gloriosa de Deus se revelando na sua vida, você tem que se lançar nas propostas de Deus para você. Eu sempre lembro assim, dos discípulos no meio lá do lago, do mar, Jesus aparecendo depois de ressuscitado, os caras tudo apavorados, achando que era um fantasma, e Jesus fala, Pedro fala, quem é? Sou eu, Jesus, se é você mesmo, manda que eu vá até você, e Jesus está, então vem para cá, se é isso que você quer, vem aqui. Pedro só teve aquela experiência, que a gente até hoje que eu saiba, só Pedro andou em cima das águas assim, desse jeito, né? Mas assim, porque ele não pensou muito. Ele, mesmo com dúvida e com medo de que era um fantasma, ele falou, eu vou me lançar.
e se for ele eu vou andar. E foi o que aconteceu. Mas se Pedro não saísse do barco, se Pedro não pisasse nas águas, ele não teria aquela experiência. Jesus não ia empurrar ele. Jesus não vai te empurrar. Jesus vai te desafiar. Irmão, não perca tempo. Corra, corra. O tempo é agora. De quê? De viver a vontade de Deus. De viver essas coisas diferentes. Ou de viver coisas que você já sabe que você nunca viveu, porque até então você estava acomodado, parado, e você pensou assim, não, isso não é para mim. E Jesus está falando o seguinte, todos nós somos ramos, todos nós podemos dar frutos. O versículo 4, na parte B, diz assim, pois, assim como o ramo só dá uvas, quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Versículo 5, sem mim, na parte B, vocês não podem fazer nada. Mas olha o que ele diz no versículo 8. A natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos. E assim vocês mostram que são meus discípulos. Quem pode produzir muitos frutos? Quem está na videira. Quem está em Jesus e quem está na igreja. Nós vamos dar fruto aqui dentro e lá fora. Mas nós precisamos andar nesse estilo de vida que Jesus estabeleceu para a gente. Por que eu estou dando ênfase nessa questão também da igreja? Porque, irmãos, igreja é corpo de Cristo, é família, é rebanho de Deus, é casa de Deus. Igreja é irmandade, é aliança. Igreja é comunhão, igreja é tete a tete, igreja é face a face, igreja é abraço, é estar junto. A internet veio, as tecnologias vieram, maravilha para, sobretudo agilizar e aproximar pessoas que estão muito longe, mas ela não veio para distanciar quem está perto. Então a gente tem que estar junto. E junto a gente dá muito fruto. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, olha, eu preciso de você para dar fruto na minha vida. Porque é uma verdade. Quando você sai com seu irmão, caminha com ele, ele tem coisas que você não tem e vice-versa. Por isso que Jesus mandava os discípulos caminhar de 2 em 2. Eles se complementavam, eles se protegiam, eles se abençoavam, eles se inspiravam. Era maravilhoso eles estarem juntos. Eles produziam mais. Porque eles somavam esforços. Jesus deixa claro aqui que a frutificação, a produtividade no reino, na vida, a transformação do caráter, a experiência ministerial de ver Jesus usar a nossa vida para fazer a vontade dEle, as obras dEle para a glória dEle, tudo isso depende muito da nossa intimidade com Ele e dessa intimidade e conexão permanente. Nós não podemos, ora estar na videira, ora não queremos estar na videira. Não dá. Se a gente se desconecta um pouco, a gente já vai perdendo o alimento. A gente vai perdendo a energia. A gente vai perdendo a inspiração. A gente vai perdendo o desejo. A gente vai perdendo os sentimentos. A gente vai perdendo a capacidade de pensar como Cristo. Desconectar-se da videira, irmão, é começar dar oportunidade para você ir morrendo aos poucos. Então o que a gente precisa? A gente precisa aceitar essa realidade da videira e de que nós somos ramos. E se submeter à poda. Porque Jesus poda quem? Os ramos que dão frutos. Os ramos que não querem dar fruto, ou seja, que querem se desconectar, Jesus disse que eles vão ser desconectados mesmo, porque eu falei para vocês que Jesus não empurra, nem obriga, nem força ninguém, e Jesus diz mais que eles vão ser desconectados, vão secar e vão ser jogados no fogo. Ou seja, perderam o propósito, o significado da vida deles. Então Jesus fala assim, vocês precisam de mim, e vocês precisam aceitar o que eu estou fazendo na vida de vocês, eu quero aperfeiçoar vocês. Irmãos,
Abra-se para o aperfeiçoamento de Deus. Jesus não quer só que a gente se aperfeiçoe profissionalmente, mas como discípulo dele, como estudante, como servo, como amigo. Amém? Fora de Cristo, fora do corpo, não há vida, não há estabilidade, não há significado, não há propósito, não há fertilidade. Nós perdemos identidade, perdemos a vida. Eu gosto muito de pensar, aliás, não é bem a palavra correta, eu gosto, mas muitas vezes eu penso nas pessoas que estão nas ruas e que são filhas de alguém. Mas elas estão sem identidade, literalmente, em todos os sentidos. Elas não sabem mais da vida dos pais, elas não sabem mais, elas perderam as referências e os valores da família delas, elas normalmente não têm nem documento, e elas são filhas de alguém. Mas elas estão vivendo muito, mas muito aquém daquilo que Deus tem sonhado para a vida delas. Assim é quando as pessoas começam independentemente se afastar de Jesus e do corpo de Cristo. Elas vão perdendo a identidade e vão se tornando pessoas marginalizadas e sem rumo. Mas eu quero finalizar com isso. Eu tinha um terceiro ponto, mas eu não quero avançar no tempo com os irmãos, respeitando o nosso tempo e o nosso horário, mas eu quero terminar o seguinte: mais do que ser ramo, olha que coisa linda, quando você lê o Salmo 1, a gente resgata aquele Salmo 1, ali não é Jesus, mas Davi dizendo, ele diz assim, que quando você tem prazer no Senhor, porque a lei do Senhor é uma forma de se referir ao Senhor da lei, quando você tem prazer em Jesus, quando você tem prazer naquele que é a palavra encarnada, quando você tem prazer em ser de Jesus, ser filho de Deus, quando essa é a maior alegria da sua vida, quando esse é o seu maior chamado, ser filho, ser discípulo do Senhor, Davi poeticamente, alegoricamente também diz o seguinte: você é como uma árvore plantada, ele já não diz que você é um ramo, você é como uma árvore plantada, crescendo na beira de um riacho, árvore que dá muitos frutos, no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Sabe o que é isso? Quando você está em Cristo, você está completo, você está estável, você está firmado. Como foi dito aqui hoje, você pode passar por dor? Pode sim. Pode passar por sofrimento? Pode sim. Pode passar por tempestade? Pode sim. Por ventania, maremoto, terremoto, qualquer moto você pode passar. Mas você está fincado. Você é uma árvore plantada e a sua raiz é Cristo. E aí você dá muito fruto. E a sua vida tem significado e é bênção. Foi orado por vocês que se batizaram hoje. Gente, continua, vá em frente, deixa esse negócio explodir, né? Leva para quem vocês puderem, para quem vocês quiserem, com graça, com muito amor, com sabedoria, e Deus vai agir, Deus vai fazer. Eu estava falando, teu nome, Caliel, estava falando com Caliel hoje. Eu tive experiências de me distanciar de certos amigos por anos, e depois de muitos anos me reconectar com eles, e eles veem a presença de Deus na minha vida, eles nos veem como referência, eles nos ligam, eles nos respeitam. Cara, isso é bom demais. Deus vai honrar a fé, o amor de vocês. Vai dar muito fruto, e o maior fruto é o amor, não é verdade? O que Jesus termina lá no versículo 17, dizendo? Gente, o que eu mando a vocês é isso. Em síntese, é isso. Amem uns aos outros, como eu vos amei. E quem ama, não ama de blá blá blá, ama com a vida. Dá a vida pelo outro. Isso é lindo demais. Você é um ramo vivo, você é um ramo que dá fruto, destampa, né? Fala, Jesus me poda, Jesus me aperfeiçoa, mas usa a minha vida, que eu possa dar muito fruto, e que a natureza gloriosa de Deus se revele através de mim.
Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. E eu queria que você realmente assim abrisse seu coração para isso, né? Isso não é uma coisa que é para jovem, isso é uma coisa para quem ama Jesus. E que você continue crescendo no amor por Jesus. Amém? Ele te ama. Vai sempre te amar. E eu e você? Felipe, vai amar muito Jesus ainda? Tem muito amor para dar? Né? Não estavam cantando hoje lá, tem muita lenha para queimar, né? Tem muito amor para você dar para esse Jesus, cara. Dá, onde você estiver, Felipe, que o Senhor te use. Você é o Filipeixe, porque você vai dar muitos filhotinhos. Amém, Felipe? Cara, você tem que crer e andar nisso aí, meu irmão. Deus vai te usar muito, vai usar muito a minha vida, vai usar muito a sua vida. Todos, aliás, Deus usa não só quem Ele quer, porque Ele quer usar todo mundo. Deus usa quem se dispõe. Você está disposto? Está disposto mesmo? Foi empolgado, hein? Ô, bênção. Vamos orar junto, então? Vamos orar junto? Vem aqui na frente. Vamos orar junto aqui, ó. Vem para cá. Vamos orar junto aqui, ó. Vem aqui, vamos orar junto aqui. Sai do lugar, move. Vem aqui, se move. Anda um pouquinho. Vamos orar junto. Nós não somos assim tão milhares e miríades e milhões. Ó, quanta gente que está aqui. Vamos orar junto. Mão para a pessoa que está do seu lado aí. Eu quero fazer o seguinte, eu quero pedir que você tenha uma pessoa do seu lado direito, porque eu não vou ficar orando aqui e você não vai orar, porque você dá fruto, e dar fruto também é abençoar o outro. Quem está do seu lado direito? Pergunta o nome dele se você não sabe, e nós vamos orar agora. Você vai começar a orar pelo seu irmão, e você vai começar a dizer para ele assim, eu estou vendo você dando muitos frutos, eu quero te abençoar, eu sou com você. Vamos orar, ore pela pessoa que está do seu lado, não ore em pensamento, abra sua boca, nós estamos em casa, na casa do Pai. Jesus, olha, a igreja está orando, Jesus, somos nós, os ramos vivos, ramos que falam, ramos que oram, ramos que profetizam, ramos que se movem, uma videira verdadeira que se move, que é dinâmica. Senhor, vai usando a boca do meu irmão, que ele seja agora um pastor, um profeta, um abençoador de vidas, um inspirador, alguém que declara a tua glória, que ele possa declarar a glória do Pai se manifestando na vida desse irmão que está do lado dele, que ele impulsione esse irmão, que ele seja ousado para abençoar. Oh meu Deus, Pai amado, obrigado porque o Senhor se move na igreja. Quando a igreja se disponibiliza, o teu Espírito age, e Deus, nós oramos, e o Senhor vai curando, e o Senhor vai libertando, e o Senhor vai fortalecendo, e o Senhor vai desafiando, e o Senhor vai trazendo salvação, e o Senhor vai dizendo, tu és ramo vivo, ramo que dará muito fruto, tu és árvore plantada junto aos ribeiros de água, as tuas folhas não vão murchar. Eu declaro, Senhor, nessa noite, Pai, a Tua presença, o Teu amor, a graça do Senhor, o amor sendo renovado, a força chegando, o Espírito sendo vivificado, Pai, em nome de Jesus, Pai, identidade sendo fortalecida. Deus amado, firma e estabelece o Teu reino e a Tua vontade para a glória e para a honra do nome de Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é com você, meu irmão. Segura que os frutos vão surgir aí, e você apresenta para o Pai, amém? Dá um abraço aí em 2, 3 pessoas, que Deus te abençoe. Vá em paz, uma excelente semana, em nome de Jesus.